Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de matemática Camila Sodré. No momento, atuo no Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, em Feira de Santana. Por conta da pandemia, a rotina de estudos de estudantes do mundo inteiro foram alteradas. Mas, enquanto as aulas presenciais não retornam, é importante que vocês, estudantes, mantenham uma rotina de estudos, principalmente quem vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste momento, assistir videoaulas é uma maneira de aprender diversos assuntos e também relembrá-los, porque o Enem não é um exame que apenas cobra o último ano do ensino médio, e sim conteúdos que vocês estudaram durante toda a educação básica. Os conteúdos mais cobrados nos últimos anos na prova de matemáticas foram estatística, progressão aritmética, progressão geométrica, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, conjuntos, análise combinatória, probabilidade, interpretação de dados, geometria analítica, geometria plana, geometria espacial e trigonometria. No entanto, geralmente a prova de matemática é interpretativa. Claro que é importante dominar todos os conteúdos e também saber fazer os cálculos. Mas, às vezes, esses cálculos são mais simples do que imaginamos. Nesta aula, vamos estudar algumas noções iniciais de estatísticas, que é uma das áreas da matemática aplicada e tem como objetivo específico fornecer métodos para coleta, descrição, organização, além de analisar e interpretar dados. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre as medidas de tendência central, que geralmente caem na prova de matemática. As medidas de tendência central, ou promédios, são valores que servem para representar a distribuição como um todo, além de possibilitarem o confronto entre essas distribuições. Ou seja, essas medidas obtidas de conjunto de dados podem ser usadas para representar todos os conjuntos, todo o conjunto. As medidas mais utilizadas em estatística são moda, média e mediana. Vamos ver resumidamente cada uma delas. A primeira delas é a média aritmética simples, que é a mais conhecida entre todas as medidas de tendência central. Ela é determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Ou seja, dado o conjunto de n observações, x1, x2, xn, a média aritmética simples é definida como x barra é igual a x1 mais x2 mais xn sobre n. Ou seja, a soma dos valores dados dividido pelo número de dados somados. Vamos trabalhar com a questão do Enem 2011, na forma adaptada. Com esses exemplos, vamos trabalhar com as principais medidas de tendência central. A questão diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências críticas às medições ocorridas no quadro. Em relação à temperatura, dê os valores da média aritmética, média ponderada, mediana e moda. Então, este é o quadro que a questão está falando. Neste quadro está os dias que foram medidas estas temperaturas. Então, para cada dia tem uma temperatura referente. Esses dias foram intercalados, totalizando 15 dias. Então, a questão pede primeiramente que calculemos a média aritmética. Para calcular a média aritmética, que a gente já falou, que é dada pela soma de conjunto de informações dividida pelo número de informações, e neste caso, vamos somar todas essas temperaturas e dividi-las
pela quantidade de dias. Então, 15,5 mais 14, mais 13,5, mais 18, mais 19,5, mais 20, mais 13,5, mais 13,5, mais 18, mais 20, mais 18,5, mais 13,5, mais 21,5, mais 20, mais 16. Tudo isso dividido pela quantidade de dias, que são 15 dias. Então, será igual a 255 dividido por 15. Será igual a 17. Então, essa é a média aritmética de todas estas temperaturas durante esses 15 dias. A próxima medida de tendência central que vamos conhecer é a média ponderada. A média ponderada é uma extensão da média simples, que considera pesos para as informações do conjunto de dados. É feita por meio da soma do produto de uma informação pelo seu respectivo peso, e em seguida a divisão desse resultado pela soma de todos os pesos usados. Ela é representada pelo x barra p. X barra p é igual a peso 1 vezes x1, mais peso 2 vezes x2, mais peso n vezes xn, dividido pela soma desses pesos, ou seja, P1 mais P2 mais Pn. Ou seja, essa média ela leva em consideração o peso de cada informação para fins de cálculo. Então, utilizando o exemplo anterior, vamos calcular a média ponderada dessas temperaturas. Então, aqui está nosso quadro, que já conhecemos. E cada temperatura dessa aqui tem uma frequência que aparece. Por exemplo, 13,5, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o peso dele nessa questão é 4. Então, 4 vezes 13,5. O 14 ele aparece somente uma vez. O 15,5 também apenas uma vez. E assim sucessivamente com todas as outras temperaturas. Tudo isso dividido pela quantidade de dias, que são 15 dias. Então, resultará em 255 dividido por 15, que é igual a 17 graus. Aqui está mais um exemplo de média ponderada. Certa instituição trabalha com média ponderada em suas avaliações. Um aluno que obteve as notas que estão no quadro abaixo obteve que média final. Então, aqui estão as avaliações que esse aluno fez com os pesos e as notas. Então, na avaliação 1, que tinha peso 1,5, ele tirou 8. Na avaliação que tem peso 1,5 também, ele tirou 9. Na avaliação final discursiva, que tem peso 4, ele tirou 7,75. Na avaliação final objetiva, que tem peso 3, ele tirou 9. Então, neste exemplo, o aluno realiza avaliações com pesos diferentes, isto é, com graus de importância também diferentes. Então, para calcular, vamos multiplicar o peso pela nota. Então, 1,5 vezes 8, 1,5 vezes 9, mais 4 vezes 7,75, mais 3 vezes 9. Multiplicando, dará o resultado de 12 mais 13,5 mais 31 mais 27. Tudo isso dividido por 10, que é a soma desses pesos. Então, resultará em 83,5 dividido por 10, que vai ser igual a 8,35. Essa é a média final deste aluno. A outra medida de tendência central que vamos estudar agora é a mediana. Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, temos duas formas de encontrar a mediana. Se a quantidade de dados for ímpar, ela será o número que estiver no centro do conjunto. Então, utilizando o primeiro exemplo, vamos organizar os dados da tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Aqui está a tabela e organizando na forma crescente, vamos colocar primeiro 13,5, né? Só que esse 13,5, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vamos colocar 4 vezes. O 14 aparece uma vez, o 15
e meio, 16, 18, 18, 18, que aparece duas vezes. Depois vem o 18,5, depois o 19,5, o 20, 20, 20 e 21. Então, temos 15 temperaturas. Só que tem uma que aparece no centro, já que a quantidade de números desse conjunto de dados numérico é ímpar. Então, o número que aparece aqui no centro é o 18. Então, essa é a mediana. Mas pode acontecer da quantidade de dados também for par. Se a quantidade de dados for par, vai ser necessário encontrar a média dos dois valores que estiverem no centro. E assim o valor encontrado será a mediana. Então, por exemplo, a mediana dos números 1, 3, 5 e 7 será os dois números que estão no centro dividido por 2. Ou seja, a gente vai fazer a média aritmética desses dois números. Então, 3 mais 5 é 8 dividido por 2, que resultará em 4. A outra medida de tensão central que vamos estudar hoje é moda, que é chamado de modo um dado mais frequente de um conjunto. Utilizando o primeiro exemplo, vamos determinar qual valor representa a moda. Então, novamente, esse quadro. Então, para determinar a moda, no modo popular é o que mais aparece. Qual a temperatura que mais aparece aqui nesse conjunto de dados? Colocando aqui ele em ordem crescente, como já tínhamos colocado na mediana. Então, vamos observar que o 13,5 ele aparece 4 vezes, o 14 uma vez, o 15,5 uma vez, o 16 também uma vez, o 18 duas vezes, o 18,5 uma vez, o 19,5 uma vez, o 23 vezes e o 21,5 uma vez. Então, o 13,5 aparece 4 vezes. Então, esta é a moda para esse conjunto de dados. Porém, podem existir conjuntos amodais, com nenhuma moda bimodais, isto é, com duas modas, ou trimodais, com 3 modas, como acontece em alguns destes exemplos. Então, neste conjunto de dados aqui numérico, tem uma moda, que é o número que mais aparece, que é o 12. Aqui não tem moda nenhuma. Nessa segunda linha não tem moda nenhuma. Eu não tenho nenhum número que se repete. E aqui nessa terceira linha tem dois números que se repetem, que é o 11 e o 13. Então, esse conjunto de dados é bimodal. Vamos agora resolver algumas questões do Enem referente a este conteúdo. Então, a primeira questão do Enem 2019 diz o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. As especificações no período considerado as especificações. Então, 0 vezes 52 é igual a 0. Durante 5 dias, teve uma garrafa fora das especificações. Uma garrafa para cada dia. Então, 1 vezes 5, que é 5. Então, tivemos o total de 5 garrafas fora das especificações durante 5 dias. No próximo dado desse quadro, temos que 2 garrafas com problemas durante 2 dias. Então, 2 vezes 2, que é 4. E na última linha desse quadro, temos que durante um dia teve 3 garrafas fora das especificações. Logo, durante 60 dias, quantas garrafas fora das especificações tivemos? Então, temos que fazer essa soma.
Então, 5 mais 4 mais 3, que resulta em 12. Tudo isso dividido pela quantidade de dias, que é 60. Então, 12 sobre 60. Mas podemos fazer a simplificação, dividindo o numerador e o denominador por 12, que vai resultar em 1 sobre 5. E 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, 0,2. Na próxima questão, é a questão também do Enem 2019, e ela diz o seguinte: o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time, em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metros do novo grupo? Então, para resolver essa questão, temos que fazer a interpretação dela novamente, né? Então, a média, nesse caso, é a soma das alturas dividido pelo número de jogadores. Média das alturas, x dividido pelo número de jogadores, que são 20 jogadores. Só que a soma dessas alturas, que é a nossa média, a gente já sabe. É a média dessas alturas, que é 1,80. Então, podemos substituir. Só que temos a média, mas não temos as alturas, o valor dessas alturas somadas. Então, podemos passar o 20 multiplicando, né, pelo 80. Então, 20 vezes 80. 80 vezes 20, a ordem dos fatores não altera o produto. 1,80 vezes 20 é igual a x. E x será igual a 36. Então, temos que a soma de todas essas alturas é 36. Só que o novo jogador do grupo, ele é 0,20 vezes mais baixo que o anterior. Então, temos a nova altura para este grupo, que é 36 menos 0,20. Tudo isso dividido por 20 jogadores. Então, agora nós não temos qual é essa nova média, a soma dessas alturas. Então, vai resultar em 35,80, 36 menos 0,80, 35,80 dividido por 20. Então, a soma dessas alturas, a nossa nova média será 1,79, o que equivale à letra C. A terceira questão é uma questão também do Enem 2019. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, tem a média 1,65, a mediana 1,67 e a moda 1,70. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da turma. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Então, a questão ela não dá o número total de alunos, mas ela diz que sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos mais altos e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, sempre que o grupo de futebol tem uma quantidade de pessoas, no de basquete vai ter uma pessoa a mais. Então, a gente tem como visão que o número de participantes desses dois times terá que ser um número ímpar.
Então, a gente vai supor que tem 7 alunos. Que temos 7 alunos, 7 jogadores. Por quê? Porque se no time de futebol tem 3 alunos, o de basquete, por consequência, já que tem sempre um a mais, vai ter 4. Ok? Se a gente tivesse escolhido 5, no de futebol ia ter 2 e no de basquete ia ter um a mais, que seria 3. E assim, e assim pode ser qualquer número ímpar. Pode ser qualquer número 1. Mas para ficar mais fácil para a explicação, 7 é um número que dá para fazer essa suposição tranquilamente. E ele está falando que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais. Colocamos esses alunos em ordem, observamos que os 3 primeiros são jogadores de futebol e os 4 últimos são jogadores de basquete. Basquete e futebol. Também sabemos que se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, o valor da média será o termo central. Já que temos 7 jogadores, o termo central será o quarto termo. Então, esse quarto termo aqui, que é o quarto jogador, ele equivale à mediana e ele joga basquete, não é isso? E ele, respectivamente, corresponde ao aluno F. Então, esse é o aluno F. Por consequência, o aluno F, que mede 1,67, que é a mediana. O próximo aluno, né, já que as alturas não são iguais a de nenhum outro colega da turma, o que mede 1,68 também joga basquete. E, por consequência, os outros 2 jogadores, que é o P e o J, joga futebol, já que os jogadores de basquete são os mais altos desta turma. Então, a resposta correta é a letra C. Futebol, futebol, basquete e basquete. A próxima questão é uma questão do Enem 2019 da segunda aplicação. Um país decide investir recursos na educação em suas cidades, que tenha um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme apresentado no quadro. Uma cidade deste país possui 60 sobre 100 do total de analfabetos, de sua população composta por mulheres. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos e a média de idade dos homens analfabetos é 35 anos. Considerando a média de idade da população analfabeta dessa cidade, ela receberá que recurso? Recurso 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, temos que fazer novamente uma interpretação desta questão. Né? Temos que voltar para a questão para tirar alguns dados. Então, a questão diz de cada 100 analfabetos, 60 são mulheres. Se 60 são mulheres, o restante será equivalente aos homens, ou seja, 40 homens. Também sabemos que a média das idades das mulheres é de 30 anos e dos homens 35. E para achar a média, é só somar as idades e dividir pela quantidade de mulheres. Então, nós temos a média, só que não temos qual será a soma de todas essas idades. A média de tem que é 30 e a quantidade de mulheres, só que a gente não sabe a soma de todas essas idades, que valor é. E eu vou chamar essa soma de valor dessas. Então, essa 60 será igual a 1.800. Então, a idade de todas essas mulheres somadas será 1.800. Para que essa média seja 30. O mesmo raciocínio a gente pode fazer para calcular a idade de todos esses homens somados. Então, referente aos homens, sabemos que a média é de 35 anos e sabemos que temos, no caso, 40 homens. Então, esses 40
será igual a 1.400, e é a multiplicação do 35 vezes o 40. Pronto. Agora, só que queremos a média da população. Então, vamos ter que fazer isso agora. Vamos ter que somar a idade dos 100 moradores e dividir por 100. Porque ele não quer saber só a média da soma das idades do homem, né, que a gente já tem, que é 30, mas a soma de todas essas idades, quanto era, não. A gente não quer saber separado, quer saber tudo junto, de 100 analfabetos, de 100 analfabetos, homens e mulheres. Então, a gente vai fazer a soma de todos esses valores dividido pelo número de dados somados. Somando esses valores, será 1.800 mais 1.400. E dividir pelo número de dados, que será 100 pessoas, 100 analfabetos. Então, será, o nosso S100 vai ser dividido por 100. Só que S100 é 3.200 dividido por 100. Que vai dar 32. E 32 equivale ao recurso 3. Porque o 32 está incluído neste intervalo, olha. Então, recurso 3. Então, a letra C. Outra forma de fazer é fazer com uma média ponderada, onde a soma dos pesos será 1. Como toda divisão por 1 resulta no próprio número, então nem precisamos colocar isso 1. Então, a média de idade é 30 vezes 60% mais 35 vezes 40%. Só que 60% é a mesma coisa que 0,6 e 40% é a mesma coisa que 0,4. Somando esses pesos aqui, vai resultar em 1, então não precisa colocar o denominador 1 aqui. Então já podemos fazer direto. 30 vezes 0,6, que é 18, e 35 vezes 0,4, que é 14, que vai ser igual a 32. A nossa quinta questão é do Enem 2019, segunda aplicação. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas deste produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro a dezembro de 2011 se mantivesse constante, nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Então, nós temos algumas informações importantes que temos que ir tirando e calculando aos poucos para encontrar a resposta final. A primeira delas é que temos que saber quantos produtos foram vendidos em dezembro. E a questão falou que, para calcular os produtos, a quantidade de produtos que foi vendido em dezembro, será a média aritmética de julho até novembro. Então, nós temos que tirar esses dados do gráfico e somá-los e dividir pela quantidade de meses, que são 5 meses. Então, somando todos esses valores, de julho a novembro, dividido por 5, que é a quantidade de meses, 5 meses. Então, 700 mais 2.500 mais 2.700 mais... Julho, 700. Agosto, 2.500. Setembro, 2.500. Em outubro, 2.800. E em novembro, 2.700. Tudo isso dividido por 5. Então, 11.200 dividido por 5 é igual a 2.240. Essa foi a quantidade de produtos vendidas em dezembro, 2.240. A segunda informação é que temos que calcular a redução de novembro para
dezembro. Então, a redução foi de 460 unidades deste produto. Então, esta foi a redução. E ele falou que se essa redução se mantivesse, quando é que seria vendido menos de 700 unidades? Então, temos que calcular os de outros meses para ver quando vai ser pior do que julho, ou seja, menor do que 700 unidades. Então, calculamos. Dezembro foi 2.240. Aí, a redução, temos que subtrair sempre dessa redução. Em janeiro, 1.780. 1.780 menos 460, que é em fevereiro, 1.320. 1.320 menos 460, 860. E 860 menos 460 é igual a 400. Então, no mês de abril, as projeções de vendas já ficam abaixo de 700 unidades. Então, a resposta correta é a letra D. A última questão, que é a questão 6, é do Enem 2018, segunda aplicação. No final de uma matéria sobre sorte e azar, publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de resposta, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre valores 1, 3, 5, 7 e 9, 8 e 9. O leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas e representou-as no quadro 1. Então, temos aqui o quadro 1. O resultado do teste X é calculado como sendo a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e de azar. Nesta ordem, a classificação do resultado é dada de acordo com o quadro 2. Então, temos 10 perguntas sobre 5 temas. Por exemplo, o tema 5. No tema 5, esse leitor tirou 7 na pergunta de sorte e 9 na pergunta de azar. Só que para saber o resultado do teste, a pessoa deve calcular a diferença. Ou seja, tem que fazer uma subtração entre as médias aritméticas de sorte e de azar. Então, vamos lá, fazer a média aritmética das perguntas de sorte e depois de azar. Então, a média de sorte, a média das perguntas de sorte. Então, 1 mais 3 mais 9 mais 7 mais 7 dividido por 5. 27 sobre 5. Agora, vamos fazer a média aritmética das perguntas de azar. Então, vai ser 8 mais 5 mais 5 mais 5 mais 9 dividido por 5. Dá 32 sobre 5. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? A diferença entre as médias aritméticas de sorte e de azar. 27 sobre 5 menos 32 sobre 5. Temos aqui uma subtração de frações com denominadores iguais. Então, repetimos o denominador e fazemos a subtração no numerador. 27 menos 32, que resulta em menos 5. Menos 5 dividido por 5 é igual a menos 1. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reta numérica para vocês visualizarem onde está representado o menos 1 nessa reta. Aqui é o quadro que vai servir como referência para a gente dar a classificação do resultado desse teste para esse leitor. Então, na primeira linha do quadro, está apresentado que o resultado é x é menor ou igual a menos 4. Mas os números menores que menos 4 são os números menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim sucessivamente. Não é isso? Então, o menos 1 nem de perto chega a ser menor ou igual a menos 4. Então, descartada essa primeira
linha aqui desse quadro. Na segunda linha, ele está falando que x é menor que menos 1. Ou seja, o menos 1 não entra neste intervalo, muito menos o menos 4. Então, está descartada também esta linha. A linha, ele já está falando, ó, que o x é maior ou igual a menos 1. Então, menos 1 já entra aqui nesse intervalo. Então, a resposta correta é você está na média. Você está na média equivale à letra E. Então, preste atenção para vocês não anotarem a letra C. Porque geralmente o Enem ele transporta a mesma ordem do quadro para as alternativas. Mas dessa vez foi diferente. Então, prestem bem atenção. Para não conseguir, porque vocês podem conseguir a resposta correta aqui referente ao quadro e depois na hora de transportar a resposta vocês pegarem e colocar errado, né? Então menos uma questão. Então a resposta correta é a letra E. Finalizamos aqui. Estas são as nossas referências bibliográficas. Até o próximo vídeo. Se cuidem.